essas lives nossas, esse momento nosso aqui vai sempre, como eu poderia dizer, navegar, se movimentar com assuntos diversos, né, os quais eu aceito indicação. Inclusive, a gente fez uma live, mas não pôde acontecer na segunda, que foi com a Monique, né, uma bailarina profissional aí. E foi uma sugestão de uma aluna minha sobre o tema do racismo e tal. Foi bem legal ouvir ela, ouvir a história dela e depois também o que ela acabou, né, compartilhando com a gente sobre a questão do racismo no balé, né. Então, assim, são temas que vocês podem sugerir, certo? Bom, hoje eu escolhi esse assunto, como eu estava falando, devoção e as disciplinas espirituais, tá? A gente vai focar uma boa parte da nossa conversa hoje na devoção, no assunto devoção, e vai entrar no conceito de disciplinas espirituais, tá? Mas provavelmente não dá para falar também das disciplinas espirituais hoje. E aí a próxima live eu vou continuar com o assunto disciplinas espirituais, tá? Por que do assunto? Porque eu julgo ser extremamente importante e porque eu tenho visto muita gente mesmo falando sobre isso. E gente que muitas de vocês, muita gente segue, acompanha e tudo mais, tá? Eu vou compartilhar algumas questões aqui, as quais eu vou mencionar alguns pontos e de repente esses pontos você pode ter o interesse de que ele fosse mais aprofundado e talvez eu não aprofunde, tá? Então, assim, se de repente algo for dito aqui, nossa, ela mencionou isso, eu queria entender mais sobre isso, tá? Você vai ter a liberdade de perguntar aqui no final. Você pode colocar pergunta ali na caixinha de pergunta, que daí eu vejo no final. Gente, eu vou estar falando, então eu não vou conseguir acompanhar 100% perguntas de vocês aqui. Então, tudo que for dúvida, é importante que vocês coloquem na caixinha de pergunta. Porém, pode ter gente, e também tem o pessoal que vai ver pelo YouTube, que vai ver isso depois, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, pergunta que ficou na sua cabeça, ou um assunto que você falou, poxa, esse assunto eu gostaria de entender melhor, você pode me encaminhar pelo particular, pelo privado aqui no Instagram, tá? Quem tem meu WhatsApp vai compartilhar no WhatsApp, pode compartilhar no Message do Face, pode fazer a pergunta onde você quiser, tá? Eu vou tentar responder isso, tá? Pode solicitar o meu WhatsApp, eu te passo e você faz a pergunta, tá? Eu vou tentar te responder sobre isso. Se eu não souber a resposta, eu vou pesquisar para poder te responder sobre isso. Dependendo do assunto que você falar, vai valer fazer uma live só sobre o assunto, daí a gente faz uma live, tá? Então você, né, anota aí qualquer dúvida e coisa que você queira saber para poder estar perguntando, tá bom? Nem que seja depois, como eu falei, né, para quem não tá ao vivo online aqui com a gente. E também, mediante a nossa conversa, pode surgir sugestões, ideias de um tema que seja legal, né? A gente conversar aqui futuramente. Então, vocês também podem me mandar essa sugestão de tema, tá? Eu quero conseguir concluir esse assunto. Se eu precisar, né, porque nós temos 1 hora e o nosso tempo acabar, eu vou voltar a entrar ao vivo e terminar o assunto, pelo menos até o fim da definição de disciplinas espirituais, tá? E aí você volta, se você puder. E no final da live, além de eu tentar responder algumas perguntas que possam estar aqui, eu também vou fazer algumas indicações de livros, tá? Coisas legais aí, seriam legal vocês verem. Pode até ser que, se eu conseguir, né, ter tempo de fazer, eu faça algumas postagens dos livros depois nos stories, tá? E eu não posso deixar de mencionar aqui, de forma alguma, as pessoas que me influenciam muito, não nesse assunto, em todos os assuntos, né? Eu estudo bastante, eu pesquiso bastante e eu escuto pessoas que eu acredito ser pessoas que têm uma teologia saudável, que têm um conhecimento para agregar na minha vida, são
teólogos, pastores, pessoas que têm transformado a minha forma de viver nos últimos anos. Então eu não posso, muito do que eu vou falar é coisas que eu aprendi totalmente com eles, né? Então assim, tem coisas aqui que são coisas ditas por eles mesmos, por todas essas pessoas. É um apanhado de informações que eu fiz o meu estudo, mas eu não posso deixar de mencionar. Então eu vou começar, né, com quem começou, né, onde eu comecei a desenvolver e a buscar uma teologia mais saudável, um conhecimento mais fundamentado, aprofundado, tá? Eu tenho formação teológica e tal, mas nos últimos anos, mais ou menos aí, nos últimos 10 anos, mas aprofundar mesmo tem vindo nos últimos 5 anos. E nos últimos 3 eu passei por grande transformação mesmo, de muitas questões. E tudo começou, a primeira pessoa que influenciou foi o Harold Walker, tá? Ele é da Impacto Produções, né? É uma pessoa incrível, né? Que edificou muito minha vida, fiz vários cursos online com o pessoal dele, que é o pessoal da Impacto, né? Que é chamado de CPPI. E através dele entrou outras pessoas que edificam muito minha vida, que não, né? Mais precisamente o Ângelo Basso, a Carol Basso, né? Que é da Igreja Convergência, tá? Enfim, daí foi agregando outras pessoas, as quais eu vou citar o nome aqui. Todo o material, muita coisa que eu ouço é dos podcasts do Bible Talk, tá? Então o Bible, que é o Rodrigo Bible, e através dele, Igor Miguel, Cacau Marx, Jonas Madureira, Victor Fontana, Paulo On, Melhoranza, tá? São todas pessoas que eu aprendi muito, eu ouvi muito e li muito, né? O conteúdo deles. Tem também, fiz vários cursos com o Pedro Dutti, né? Que é um filósofo, um teólogo profundo do Invisible College, tá? Também o Douglas Gonçalves, exatamente, Vinha. O Douglas Gonçalves, né, do Jesuscope, ele tem uma linguagem bem jovem e tal, e também ouço bastante coisa dele. Ele é uma das pessoas também que fez várias lives aí sobre disciplinas espirituais. Teve ministérios de danças que também fizeram, tá? Como a Kátia, né, do Estúdio do Corpo, né? E tenho conhecido mais profundamente o conteúdo do pastor Lipão, que também tem me edificado muito, tá? Tudo que eu ouço do Nicodemos, do pastor Nicodemos, também é muito bom, sempre muito dentro da palavra, o Leandro Lima, tá? E tudo que eu sou também, tudo que eu fui sendo transformada através de um entendimento mais profundo de pecado, de vida devocional, né? O meu grande aí amigo, eu diria pai espiritual, que é o Mike Shea, tá? Então são todos esses meus influenciadores, né? São pessoas que eu respeito, admiro e aprendo muito, tá? Vamos então para os pontos. Já falei aqui falando, eu não poderia deixar de falar, gente, porque tem muita coisa que são conteúdo deles, né? Então não é crédito meu, é aprendizado, né, com eles, certo? Então vamos começar por definir, tá? Devoção, até fiz uma pergunta aí lá no meu story, né, se alguém queria definir um pouco devoção, né? Teve as fiéis escudeiras que sempre respondem as coisas, né? Mas vamos lá, devoção. Vou conceituar primeiro, tá? É um apego sincero e fervoroso a Deus. São observâncias e práticas, né, cristãs, na qual você tem zelo em fazer. Devoção é ter uma vida piedosa. E uma vida piedosa é uma vida de amor e de afeto, de zelo pelas coisas, né? Por coisas religiosas. A princípio eu vou definir dessa forma, tá? O Salmo 119, aqui, falei para vocês, 119, 2.
Como são felizes os que obedecem os seus preceitos, os que o buscam de todo o coração, né? É um versículo aí que mostra, só para, né, colocar aqui uma devoção. Então, a devoção é esse ato de amor, esse zelo, esse desejo profundo pelas coisas espirituais, vamos colocar assim. Eu vou explicar mais sobre devoção, tá? Diferença entre devoção e devocionais. Devoção é o que ela é, devocionais é o ato, a prática de fazer devoção, tá? Porém, a devoção, ela é sua essência, tá? Você precisa ser uma pessoa que tem devoção, né? Se você é um cristão, você precisa ter devoção, tá? Então, para você ter uma boa devoção, você precisa de uma boa doutrina, tá? Então, antes da gente aprofundar um pouco mais sobre devoção, a gente vai entender um pouquinho de doutrina, certo? Então, a gente precisa entender doutrina. O que é o conceito de doutrina? E você precisa de uma sã doutrina para que isso gere devoção na sua vida. Na verdade, não é para que gere devoção na sua vida, porque a devoção, ela vem pelo seu desejo das coisas de Deus, tá? Mas a doutrina saudável, ela te dá ferramentas, não, ela te dá substância adequada para uma boa devoção. É como se você estivesse preparando uma comida e para ser boa comida você tem que ter bons ingredientes saudáveis, coisas que não façam mal. Então a doutrina, ela vai estar dentro disso, desses alimentos saudáveis, vamos dizer assim, tá? Mas vocês vão entender. Então, doutrina, agora definindo doutrina, é um conjunto coerente de ideias fundamentadas a serem ensinadas, tá? É a doutrina que vai gerar uma boa devoção. Você precisa ter boa doutrina, formação, para que sua devoção não tenha heresia. Por isso que é importante a doutrina. Então, vamos só ler Timóteo, porque ali fala pra gente várias coisas. A gente vai ler 1 Timóteo, tá? 1 Timóteo. 1 Timóteo. Eu vou ler primeiro 1. Meu Deus. Cadê ali? Eu perdi. 1 Timóteo. É fininho esse. 1 Timóteo. Deixa eu ver se eu tô certa, tá, gente? 1 Timóteo. Acho que... Peraí. Obra da minha... 3. Quando partir para Macedônia... 1 Timóteo 1, tá? Vou ler o 3. Quando partir para a Macedônia, pedi a você que ficasse em Efésio e advertir certas pessoas de que não ensinasse coisas contrárias à verdade. 4. Nem desperdiçasse tempo com discussões intermináveis sobre mitos e genealogias que só levam a especulações sem sentido, em vez de promover o propósito em vez de promover o propósito de Deus, que é realizado pela fé. Essa é a primeira. Vamos para Timóteo 4:16. Não, 4 não sei. Espírito afirma claramente que nos últimos... do 1 ao 6. Não pus o risquinho. Tempo alguns se desviariam da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e ensinamento de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas mentirosos, cuja consciência está morta. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbe que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que são fiéis e conhecem a verdade. Porque tudo que Deus fez é bom e não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graça, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar essas coisas aos irmãos, será um bom servo, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Eu tô lendo na versão NVT, tá? Nova versão transformadora.
Vinha, corrige pra mim, 4 do 1 ao 6, tá? E assim, gente, desculpa que eu tô com um pouco de rinite alérgica, tá bem? É ruim respirar. Em outras versões vão falar da sã doutrina, tá? Eu vou ler também 1 Timóteo 6, 3. Talvez alguns nos contradigam, mas estes são os verdadeiros ensinamentos do Senhor Jesus Cristo que conduzem a uma vida de devoção, tá? E, né, nós temos o versículo conhecido de Atos, Atos 2, tá? Eu não vou deixar de ler algumas passagens bíblicas, gente, então isso também vai tomar um pouquinho de tempo, tá? Atos 2, 42, gente. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Em outras versões, a doutrina dos apóstolos, tá? Então, com tudo isso, o que nós estamos entendendo? Doutrinas falsas podem produzir ensinamentos falsos e fogem do propósito de Deus, certo? A nossa doutrina fundamenta como nós vivemos. Então, nós precisamos ter doutrina, tá? Então, ó, doutrina bíblica, conjunto de verdade que recebemos ao nos converter, tá? Determinados temas de assuntos de fé, ensinamentos, tudo que a Bíblia diz sobre um determinado assunto, tá? Isso são doutrinas, tá? Eu vou voltar em Timóteo 3 e vou ler aqui, vamos ver. 3. É isso? Deixa eu só ler novamente. 3. 1 Timóteo 3. Peraí, tá, meninas e meninos? Aqui. Sem dúvida, esse é um grande segredo da nossa fé. É o 16, tá, gente? Timóteo 3, 16. Cristo foi revelado em um corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjo, anunciado nas nações, crido em todo mundo e levado para a sua glória. Certo? Então, ele está afirmando possuir e aplicando um conhecimento doutrinário, tá? Gente, só um minutinho. Que eu acho que o YouTube não me deixa... não sei se deu certo. Como fala? Filmar mais do que uma determinada tempo, sei lá o que tá acontecendo. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Aguenta aí, povo. Eu vou gravar vídeo mesmo. Depois eu posto. Certo? Vamos ver se vai dar certo. Também pode ser. Aí, vamos ver se vai dar certo assim. Vamos continuar. Vamos ver se assim vai dar. Não queria perder do YouTube, né? Porque às vezes não consigo passar daqui pra lá. Mas vamos lá. Certo? Então, doutrina, tá? É um conjunto de verdades que recebemos, tá? São ensinamentos, a doutrina. No grego é chamado de didaquê, tá? Então, é a didaquê que cada um de nós tem, tá? E quais são essas doutrinas, para esclarecer melhor? É a doutrina da Trindade, é o que você crê sobre Trindade. É a doutrina... vocês estão aí? Porque ficou tudo mudo aqui. Eu tinha falado para Vinha corrigir o versículo para mim e parou aí, mas enfim. Doutrina da Trindade é o que você pensa sobre a Trindade. Doutrina da justificação pela fé, ou seja, você é salvo pela fé e não por obras. Doutrina sobre o pecado, você entendeu o que é pecado.
doutrina, deixa eu ver, essa forma da justificação, da santidade, é tudo que você entende sobre esses assuntos. Só que assim, gente, não pode ser assim, eu entendo o quê? Aleatoriamente qualquer coisa, em qualquer circunstância, em qualquer momento que veio na sua cabeça. Tanto é que eu me converti em 1996, né? E, gente, eu aprendi muita coisa, mas muita coisa eu não penso igual àquela época mais, porque eu fui entender que algumas coisas que eu aprendi lá no passado, teologicamente estavam erradas. Então, assim, a gente tem que também ter essa mentalidade aberta de que tem coisas que nós aprendemos e não é exatamente isso, né? E estudar doutrinas, estudar a Bíblia, porque doutrina é o conhecimento da Bíblia, né? É o conhecimento das Escrituras, nos leva a ter muitas vezes alguma mudança de opinião ao longo da nossa caminhada. Por isso que eu falei para vocês no começo da grande transformação que eu passei e sei que estou passando ainda, porque tudo isso ainda é um processo na minha vida também, né? Então, assim, tem também muita, né, mudança de entendimento de muitas coisas, né? Por exemplo, uma coisa simples, não vou entrar nesse assunto, hein? Depois a gente pode conversar disso, né? Pode ser tema aí, sei lá. Mas eu sempre criei, né, no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, ok. Mas eu costumava definir a Trindade como funções, né? Como três pessoas que são uma, mas que, né, e que têm suas funções diferentes, né? Mas não é bem assim. Se trata de um Deus, só um, que é trino. Mas explica isso, então. É super, mega complexo, né? É um Deus que se contém um no outro, que respeita né, um no outro, mas é um. Então, é uma doutrina, né? É um ensinamento muito profundo, muito complexo, e ele não pode ser simplesmente definido como um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito, porque um faz isso, outro faz aquilo, outro faz aquilo. Não é bem isso, tá? Então, assim, você abre a sua cabeça para entender melhor o que é cada uma dessas doutrinas, né? A doutrina da fé mesmo, da justificação pela fé, que é tão comum para nós, né, que somos cristão protestante, que é pela fé que eu sou salvo, e se é pela fé, não é pelo seu esforço, não é pela sua tentativa de ser bom, não é pela sua tentativa de ser separado do pecado, não é o tanto que você evita pecar que faz você ser salvo, é pela fé, é só isso, não tem outro esforço, entendeu? Isso é graça. E aí você vai entender a graça e a doutrina da justificação da fé com mais profundidade. Enfim, tá, gente? Então, a doutrina é o que né, te traz o ensinamento. E, por conta disso, gera em você desejos de uma vida de devoção, tá? Deixa eu continuar aqui. Quando a gente fala, por exemplo, usos e costumes, por exemplo, né, ou atividade que a gente tem na igreja, ou a liturgia, a minha igreja, né, no culto na minha igreja começa assim, depois faz assim, depois faz a fala. Isso não é doutrina, tá? Isso é liturgia, isso é jeito de ser. Na minha igreja pode isso, pode aquilo, na minha não pode isso, não pode aquilo. Tudo isso não é doutrina. Doutrina é o ensinamento, é o conteúdo bíblico, tá? É as escrituras, tá? A doutrina bíblica, numa pessoa que nasceu de novo, né, que é um novo, né, um cristão, ela gera desejo, ela faz com que você tenha interesse por espiritualidade, que te leva a uma devoção. Então, para você ter devoção, você tem que ter doutrina. Espero que esteja claro isso, né? Você vai querer, por conta dos ensinamentos que você vai aprendendo, você vai querendo aprender mais, isso vai te gerando vontade de estar na presença de Deus, de falar com Deus, de estudar as coisas de Deus, de ler mais a Bíblia. A maioria das pessoas, pelo menos quem se converte mais velho, sei lá, e vem de uma outra formação, de fé, não sei se eu posso generalizar isso, tá, gente? Mas a maioria, logo que se converte, fica assim, quer fazer um monte de coisa, né? Me chamavam de barata de igreja, de tanto que eu ficava enfiada fazendo 1 milhão de coisas. Eu queria aprender, eu queria saber, eu queria aprender, eu queria saber. Então, é isso que gera na gente, um desejo por espiritualidade. Aí, isso gera devoção, porque devoção é zelo, é afeto profundo, ardente pela presença de Deus. Você quer,
né? Estar na presença de Deus. E a devoção é todo esse engajamento seu, né? É sua vida diária com Deus, tá? E por conta disso, vai ser gerado disciplinas espirituais, que nós vamos falar depois, tá? Na devoção... Deixa eu tomar um golinho de água, gente. Ai, tá aqui. Na devoção diária, com a doutrina bíblica, você deve aplicar 3 pontos. Então, assim, você tem, né, uma devoção diária, um encontro com a palavra de Deus todos os dias, né? Vamos colocar dessa forma. E quando você se encontra com a palavra e com esse momento de devoção, de devocional seu, você precisa agradecer a Deus pelo que está aprendendo, pelo que Ele está exortando, ou consolando, ou mostrando. Então, a primeira coisa é um coração grato que louva Ele por aquele momento que você está aprendendo aquilo, seja o que for. Após isso, você pede sabedoria para entender melhor o que Ele está te mostrando ali, o que a palavra está te mostrando, tá? E dependendo do que for, você vai se arrepender, né? Se necessário, e se posicionar em começar a agir com o que você está aprendendo, ou seja, confiando e obedecendo. Isso tem que acontecer nos nossos encontros com a palavra de Deus, tá? Se não for assim, então não faz sentido, entende? Não faz sentido, é como você fazer, sei lá, um curso universitário aí e depois não, né? Sei lá, não aplicar nada, você fez fisioterapia, mas você decide que vai agir de outro jeito na hora que você for cuidar lá do paciente, não sei, entendeu? Esse encontro diário com a palavra de Deus, que é a doutrina, que é o ensinamento, porque assim, gente, para eu ser bailarina e poder ensinar balé clássico, eu fui lá ter contato com o ensino do balé clássico, certo? É a mesma ideia, tá? Para eu, a partir do momento que eu me converto tal, e para eu entender o que é essa vida agora cristã, eu tenho que ter contato com a Bíblia, porque é ela que me ensina, é ela que me mostra, ela é, como eu falei no grego, a minha didaquê. Então, eu aprendo a doutrina e essa doutrina gera um desejo profundo de devoção a Deus. E aí eu quero ficar com Deus, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero me envolver em tempo com Deus, eu quero ouvir o que Ele tem para me dizer, eu quero que Ele se revele a mim através da palavra dEle, né? Que Ele mostre, porque se existe um lugar que você vai aprender quem é Deus, não é simplesmente sentar e falar assim, quem é você? E ficar tendo uma experiência transcendental, não é isso. É a Bíblia que mostra quem Ele é. E se você tiver qualquer experiência sobrenatural, ela vai ter que testificar na Bíblia. Seja lá o que aconteceu, vai ter que ter provas, entre aspas, vamos colocar assim, que confirme na Bíblia aquilo que você teve como uma ação, uma experiência sobrenatural, tá? Então, o seu encontro com a palavra, com a Bíblia, né, com as Escrituras, gera conversas com Deus que são importantes, né? Todo dia a Escritura te levar para esse diálogo com Deus. As Escrituras, elas precisam te levar para esse diálogo com Jesus. Isso vai levar você a refletir, você a se arrepender, a você buscar transformação. Isso é uma vida de devoção, que é uma vida piedosa e que gera santificação, tá? Então, a vida devocional ajuda você na luta contra o pecado, a evitar tropeços, a conhecer mais a Deus, conhecimento mesmo. Oséias fala que o povo perecia porque faltava conhecimento, entende? A gente não conhece quem é Deus. E tem um probleminha, né, nessa coisa do conhecer a Deus. A gente faz Deus ser como nós. Nosso Deus é a gente transforma Deus no nosso jeito. Então, assim, aquilo que eu acho que é injusto, Deus acha que é injusto. Aquilo que eu acho que é errado, Deus acha que é errado. E às vezes não é nada disso. Porque o nosso entender de algumas coisas não é o entender de Deus, porque nós não, né? A mente dele não é a nossa. Então, o nosso entendimento de justiça, né, não é o real entendimento de justiça.
Muitas vezes arrependimento, a gente acha que chorar e falar, Deus, não devia ter feito, e chora, isso é arrependimento. Isso não é arrependimento. Então tem várias coisas que quem vai mostrar para nós quem Deus é a Bíblia, não é nós, tá? Não é o que a gente pensa, tá? Então isso vai desenvolver mais intimidade com Deus e vai desenvolver práticas de disciplinas espirituais, que é o que a gente vai falar depois, tá? Às vezes, muitas vezes, gente, nós não vamos querer fazer devocionais, estar na presença de Deus todo dia. Hoje eu tô cansada, hoje eu trabalhei demais, hoje aconteceu um monte de problema, eu tô super mal, eu quero ficar quietinha no meu canto, não quero fazer nada. Eu pequei, nossa, Deus deve estar me odiando, Deus não quer me ver, Deus não quer olhar pra mim. Então, um monte de coisa vai impedir a gente de ter devocionais. Satanás vai impedir, né? Não é tudo culpa dele, mas ele também vai impedir, tá? E não é só nesses momentos, a gente tem que fazer, independente. Tipo assim, pra quem trabalha, não tem que trabalhar? Tem dia que você não quer? Pra quem estuda, não tem que estudar? Mesmo que você não queira? Então, devocionais e vida devocional é uma prática diária, você tem que fazer para gerar um hábito. Então, a sua repetição daquilo vai fazer você desenvolver um hábito, tá? Então, você tem que fazer. E aí, gente, um dos caminhos, tá? É você ter, e eu vou mostrar depois isso no final, tá? Pequenos livros devocionais que podem ajudar você a ter um momento ali com Deus, você lê um versículo, tem ali uma explicação, daí você ora sobre aquilo, e isso te ajuda a ter um momento na presença de Deus. Hoje também, com os aplicativos, né, a gente pode ter isso pelo celular também, aquela Bíblia Online mesmo, né, ela tem um monte de devocional, tá? Você pode usar os salmos, você não tô conseguindo orar, vai lá ler um salmo, faz daquele salmo sua oração, e a partir daquilo outras coisas podem acontecer, tá? Você pode usar até mesmo livrinhos de orações prontas. Tem um, quer ver? Aqui esse eu não pus pra mostrar pra vocês no final, ó, sabe? Esses livrinhos assim, ó. Poder da Mulher que Ora. Aqui só tem a oração. O tema é a oração, o tema é a oração. Se for o caso, começa-se assim, oração pronta, e você vai desenvolvendo. Você pode pegar um livro, né? Eu tenho esse costume, eu leio um livro. Dependendo do efeito que aquele livro teve sobre a minha vida, eu faço dele um devocional. Então, eu vou ler os capítulos mais devagar e vou retirar aquilo que Deus falou comigo naquele dia, naquele capítulo, né? E é uma forma de devocional, tá? Então, você tem mecanismo, ferramentas para te colocar num ambiente de devoção, de devocional, tá? Esse é um caminho. Só que tem gente também que pega isso e faz só isso. E aí, o devocional fica um rito, vazio e sem vida. Aí tem o outro lado da questão, que a pessoa não quer nada dessas coisas. Ela não quer nem a Bíblia. Ela quer pôr a música, né? Vou usar uma palavra de brincadeira aí, fica lá no worship. E aquela adoração, aquela coisa, e né, muitas daqui são da dança, e pega os panos também, quer dançar, e chora, e ora, e Deus falou, mostrou, revelou, o anjo entrou, e só fica nisso. E aí faz de você uma pessoa de vida mística, na qual não tem raiz. Então, nem só uma coisa, nem só outra coisa, tá? As opções devocionais existem para te pôr na presença, para te auxiliar na presença de Deus. Então, tipo assim, eu não tô com vontade, mas eu tenho devocional, né? Tenho. Eu vou mostrar para vocês depois um devocional do C.S. Lewis, que eu tô fazendo esse ano. Só que assim, gente, C.S. Lewis é muito profundo, é difícil de ler C.S. Lewis. Ele dizia que ele era um teólogo popular e simples, tal, mas não é, ele é muito acadêmico, ele é muito profundo a linguagem dele, e ele alcança certos lugares de ensino e que faz você refletir, que você fica meio bobado muitas vezes, né, com o que você está lendo, você fala, não, o que ele falou, é isso mesmo? Então vamos supor, como eu tenho, né, o que eu tô é 1 por dia, gente, já aconteceu, tá? Mas se eu pulo 1, 2 dias, depois eu tenho que ler isso, é muita informação, eu fico perdida, né? Eu falo assim, não dá. Então, eu acabo falando assim, não, eu tenho que ir lá fazer meu devocional, porque eu não posso deixar de ler o C.S. Lewis hoje. Só que daí eu vou, porque eu tenho que ir, e daí
outras coisas acontecem nesse tempo. Então, o que acontece? Você tem as ferramentas que podem te levar para o devocional e você tem a sua espontaneidade no devocional, tá? Você não pode usar só um que vai ficar engessado e vai virar ritual, você não pode usar só o outro porque você vai ficar sem raiz, tá? O que você precisa? Do equilíbrio e conseguir viver essas coisas. O devocional te leva a ter momentos espontâneos, o espontâneo te leva a essas leituras, que te ensina e te aprofunda. Mas uma coisa é certa, seja um, seja outro, a Bíblia tem que estar na conversa, porque é ali que tudo se explica, se resolve, se ensina, ok? Deixa eu ver se tem mais algum ponto. A busca, né, do equilíbrio, foi o que eu acabei de falar, né? E a espontânea, foi isso que eu acabei de falar. Exatamente. Então, isso fica aí um pouco da ideia do que é devoção, tá? Então, entenda a devoção assim, é toda a sua profundidade de querer Deus, seu desejo, seu afeto, aquela paixão ardente da presença de Deus, de querer estar ali, de falar, é o meu tempo com Deus, eu não posso. Por conta desse momento com Deus que você tem, você se envolve com a Escritura, você se envolve num diálogo com o Senhor. Esse diálogo com Deus, esse encontro com as Escrituras, esse ensinamento, seja do livro, né, e que sempre está associado às Escrituras, essa oração que você fez espontânea ou por salmo, tudo isso transforma você de dentro para fora. E essa transformação vai gerando em você santidade. E faz você ter desejo por aplicar cada dia mais as disciplinas espirituais na sua vida. Isso é sua espiritualidade, isso é sua vida de piedade, isso é sua devoção, tá? Você é cristão? Você, né? O Senhor Jesus te encontrou, você hoje é salvo pela cruz de Cristo, então você precisa ter isso que eu acabei de falar. Se você é um cristão, que faz um monte de coisa na igreja, mas não tem isso, as suas obras são mortas. Tudo que você está fazendo não está no, né, como eu posso dizer, eu não gosto de usar essa palavra, sendo validado por Deus, vamos colocar assim. É obra morta, tá? É sem sentido. Né? Porque é isso primeiro, porque isso te transforma de dentro para fora, você se torna uma pessoa melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, tudo melhor, né? E isso te faz ser cada dia mais parecido com Jesus. Romanos 8, né? O qual o Senhor nos trouxe aí, né, para sermos como filho dele, certo? Devoção. E vamos agora para as disciplinas espirituais. As disciplinas espirituais, espera aí que eu vou continuar em outro áudio. Aqui pro YouTube, tá, gente? Nós aqui, eu vou continuar esse ainda, que a gente ainda tem tempo. Um minutinho. Que não está gravando. Oh, meu Deus. Acontece, né? É ao vivo, a vida como ela é, né? A gente entende. Vocês são compreensivos. Ai, peraí, povo. Não fiquem bravos comigo. Vamos lá, não tô conseguindo. Que legal. Disciplinas espirituais. Vocês têm ouvido falar sobre isso? Aproveitando aqui, perguntando. Hein? Vocês têm ouvido falar sobre disciplinas espirituais? Se puder, pode ir respondendo aí, tá? Sim ou não, pode falar numa boa, tá? Disciplinas espirituais, tá? É um tipo de treinamento, vamos por assim, para desenvolver um padrão de comportamento. Tô falando de disciplina por enquanto, tá? É uma rotina que vai gerar um hábito. Igual caráter. É um comportamento natural. É um comportamento que traz crescimento, certo? Então, vamos usar assim um exemplo. Eu costumo dizer, gente,
quem me conhece mais profundamente sabe disso, tá? Eu sou alguém, sim, com muita dificuldade de disciplina, do conceito disciplina, tá? Eu não sou disciplinada e meu marido, né, costuma até dizer que ele fala assim que eu não tenho padrão para as coisas. Que assim, o que eu faço é que eu faço uma coisa de um jeito, essa mesma coisa depois eu faço de outro jeito, né? E a parte do meu cérebro é sempre muito agitada, eu tô sempre pensando o tempo todo, então assim, até às vezes aqui no dia a dia, por exemplo, se eu tô lavando a louça, tô ali lavando a louça, daí, sei lá, toco o telefone, fui atender, ou toco a porta, fui atender. Na hora de eu voltar, em vez de eu voltar, terminar de lavar a louça, eu já vou fazer outra coisa. Daí, depois eu tô fazendo aquela outra coisa, aí eu passo pela cozinha, eu falei, louça, eu volto na louça. Então, eu sou meio, assim, incoerente, não é incoerente, eu não tenho um padrão mesmo, né, não tenho disciplina, essa que é a verdade. Mas existem coisas que eu tenho mais, eu sou mais regrada em fazer, e aí eu tenho disciplina. E eu estudando tudo aqui também, né, esse conteúdo tal, e outras coisas, né, pessoas que andei ouvindo também, então, faz muito sentido com o que a gente falou antes sobre a questão da devoção, porque aquilo que a gente tem a devoção, a gente começa a gerar disciplina naquilo que a gente quer fazer. Então, as minhas meninas, né, que são minhas alunas, sabem, por exemplo, o meu empenho e com a dança, o quanto eu sou disciplinada, né, e eu sou também fruto de um desenvolvimento técnico de disciplina e não de talento natural, vamos dizer assim, né? Tem pessoas, né, quem viu a live da Monique viu que a menina tem um talento único dela, né? E ela daí tem as outras coisas, a excelência, a disciplina e tudo que ela se empenha em fazer. Eu só fui disciplinada na vida para aprender, porque era uma paixão. Então, você vê que como está vinculado ao afeto que a gente coloca nas coisas e a quanto aquilo é importante ou é prioridade, né? Então, a disciplina, só que ela vai gerar um hábito, se você for disciplinado com aquilo, que vai gerar um caráter. Então, a gente precisa colocar isso na nossa vida. Eu falo assim, embora eu creia, né, eu já andei conversando até mesmo de forma terapêutica sobre esse jeito meu e tenha muito a ver com com a minha personalidade artística das coisas, mas não é desculpa, porque assim, eu vejo que se eu fosse disciplinada em algumas coisas aqui na minha casa, por exemplo, até estou falando, né, que eu dei o exemplo de serviço, por exemplo, eu seria muito mais produtiva, eu teria melhores resultados, né, então, se a gente parar para pensar, né, a gente precisa, né, desenvolver disciplina nas coisas. A gente pode ter o nosso ponto afrouxado para alguns momentos, mas precisa da disciplina, né? Então, aqui, ó, o nosso comportamento natural na vida cristã, o nosso comportamento vai trazer crescimento espiritual. Então, no que diz respeito às disciplinas espirituais, a gente precisa desenvolver rotina, prática diária, tá? Deixa eu ler aqui. As disciplinas têm o propósito de desenvolver o nosso interior, né? E nos renovar de dentro para fora. Então, eu vou ler aqui 2 versículos. 2 Coríntios, primeiramente, 5:17. Vamos ver. 5:17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova teve início, tá? Em Colossenses também vai falar algo parecido. 3:9-10. Não mintam uns para os outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas.
Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprende a conhecer seu Criador e a se tornar semelhante a Ele. Olha que legal essa versão. Adorei. Adorei porque eu tinha lido em outra. Vou até anotar aqui. Então, é o Colossenses 10. Não ter a nossa vida aí renovada para nos tornar semelhante ao Senhor. Então, ou seja, essa disciplina diária, né, essas disciplinas espirituais vão ajudar a transformar o nosso interior, a nossa velha natureza, na nova natureza, transformar o nosso interior. E esse anterior vai se tornando cada vez mais a imagem de Jesus, tá? Disciplina espirituais, né? Te levam até aquele, né, que é o Senhor, que tem poder para ajudar você a vencer a natureza do pecado. É algo que o cristão faz constantemente. É uma liturgia de vida. A disciplina gera um caminho para a libertação, porque a gente acha que quando a gente tem que ficar fazendo as coisas dentro da regra e da disciplina, a gente está preso, a gente é escravo. E na verdade, você fazer todas essas... vivenciar essa disciplina, vocês já vão entender a hora que eu falar quais são elas. E fazer isso de uma forma tão natural e espontânea, isso se torna libertador, na verdade, né? E não uma escravidão, né? Então, a disciplina é o que você faz diariamente e que alimenta o teu espírito, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Disciplina. Quais são elas? Não vou falar delas hoje, como eu comentei com vocês, tá? Mas quais são as disciplinas? E aí vocês vão ver a associação com a devoção, tá? Leitura e estudo bíblico é uma das disciplinas espirituais. Gente, eu vou falar 6. Tem gente que vai por mais, né? Tem estudos teológicos que vão ter mais. Porém, as 6 que eu vou colocar, tem em todos, tá? Tem alguns que vão fazer, por exemplo, eu falei leitura e estudo da palavra, né, das escrituras. Tem gente que vai separar, vai falar que leitura é uma coisa, estudo da palavra é outra. Eu tô colocando os dois juntos. Você tem que ler e tem que estudar, né? Você pode fazer uma leitura como se estivesse lendo um livro da palavra? Pode, mas também é importante você estudar, certo? Então, essa é a primeira que eu tô mencionando. A segunda, memorização e meditação das escrituras. O que é a memorização? É o que a palavra diz, memorizar. Por exemplo, se eu perguntar aqui para todos que estão aqui, eu tenho certeza que todos, né? Se eu falar assim, fala para mim o versículo João 3,16. Pelo menos, acho que todo mundo que está aqui vai falar, pelo menos dos nomes que estão falando aqui nos comentários, que isso é Deus amou o mundo de tal maneira, porque a gente já memorizou isso, certo? Tá memorizado. E meditação é eu ficar ruminando aqui, sabe? Falar, puxa, o que é isso? Né? O que isso tá falando no meu coração? Por exemplo, tem versículo que é difícil para muitos crentes, né? Sujeitai-vos uns aos outros. Nossa, o que é isso? Sujeitai uns aos outros. Aí eu fico meditando nisso, eu reflito sobre isso, eu vou ler mais coisas sobre isso, eu vou falar com Deus sobre essa questão de me sujeitar ao outro, eu vou mostrar para Deus as minhas dificuldades nesse assunto, eu vou pedir ajuda do Espírito. Então, isso é meditar nas escrituras, ruminar nelas, tá? Segunda disciplina espiritual, então, memorização e meditação. Terceira, oração. E eu estou colocando junto a adoração, porque eu acho que se você adora, você ora, se você ora, você adora. Mas muitos, inclusive livros, vão colocar a oração como um ponto e a adoração outro ponto. Mas eu vou, e quando eu explicar, vou explicar as duas, tá? Então, oração e adoração. Oração, né? Vocês sabem mais ou menos o que é, não preciso falar agora, mas se eu falar com Deus e tudo mais, adoração, né? Nós vamos falar de adoração, né? Entender melhor o que é adoração, porque adoração não é só levantar a mão lá no culto, não, tá? Jejum é mais uma disciplina, tá? E entender também o que é jejum, certo? Outra disciplina, a quinta que eu tô mencionando aqui, é solitude. Essa aí é legal aprender e se aprofundar sobre ela, tá? E comunhão.
E dentro de comunhão eu vou falar também de vida comunitária, né? O serviço comunitário e a vida comunitária, e o que é comunhão. Nós vamos entender um pouquinho disso e ver se há diferenças ou não, enfim, tá? A prática da disciplina... Não, desculpa. Eu pratico disciplina porque tenho devoção. A espiritualidade, né? Eu tenho isso na minha vida, então por isso faz com que eu pratique as disciplinas. Então, aquilo que eu expliquei no começo, que eu tenho devoção, que partiu de uma doutrina saudável, que gera em mim devoção e um desejo por, né, por estar com Deus, por ler a palavra, por estar na presença dele, vai fazer, poxa, eu tenho que orar, eu tenho que adorar, eu preciso consagrar um jejum, e eu quero estudar a palavra, e eu quero memorizar as escrituras, e eu quero ter meu tempo de solitude e contemplação do meu Deus, e eu quero ter comunhão, e essas coisas vão sendo geradas dentro de nós, são disciplinas espirituais que vão se tornando comportamento de uma vida cristã, tá? Comportamentos naturais, que não são difíceis, tá? A vida cristã não existe sem devoção. Se eu pratico as disciplinas porque sei o quanto sou falho, o quanto sou pecador e não me pareço com Jesus. São essas coisas que me levam, deixa eu ver aqui, né, à prática, né, das disciplinas. E por que eu quero colocar isso? Porque tem que ficar muito claro que é esse entendimento de que eu não sou nada, né? Não mereço, não me pareço, né? Sou o pecador que fala, não, por isso eu quero as disciplinas espirituais, por isso eu quero uma vida de devoção, porque é meu desejo ardente me parecer com Jesus. Isso é uma coisa. E é isso que deve ser. Diferente de você falar, de você ter um pensamento assim, bom, eu vou praticar para eu me tornar melhor. Eu vou praticar porque daí eu vou ser aceito por Deus. Eu vou praticar porque daí Deus vai olhar para mim e vai me achar bonzinho, né? Eu lembro, nossa, há muitos anos, tá? A igreja que eu tava tinha célula, né? Tinha começado visão celular, naquela época que tinha visão celular, né? Em tudo que é canto e tal. E daí, todo mundo tinha célula, eu era líder de uma célula. E aí, tinha, né, a minha célula tinha lá, a gente era, as minhas meninas, era de 9 meninas. 9 a 12 começou, depois ficou 9, bem fixa. E minha célula não crescia, não multiplicava, não dava para multiplicar. Daí eu olhava as outras células, e tinha aquelas comemorações de multiplicação de célula e tal. Eu falava assim para Deus, Deus, o Senhor está desaprovando completamente o que eu faço. Porque minha célula não multiplica, né? Eu entendia, gente, que eu só estava sendo aprovada e fazendo um serviço direito para Deus se eu multiplicasse. Então, para mim, estava tudo errado. Deus não estava aprovando, não sei o que, não sei o que. Daí eu fazia coisas para ver se eu conseguia multiplicar a célula e nada, né? Tá bom, né? Enfim, fiz o que eu tinha, né? Que eu fui entendendo que tinha que fazer com as minhas meninas na época e tal. Enfim, né? Depois de muito tempo, eu fui entender outras questões que envolvia a minha configuração, vamos por assim, de célula. Eu só tinha lideradas recém-convertidas, para vocês terem uma ideia, a ponto de namorado chegar armado na frente da casa da minha mãe, né? Situações assim, né? E não tinha como multiplicar. Eram meninas que precisam ser discipuladas, cuidadas, tratadas, né? Numa porção de coisas. Na minha célula caía endemoniado, era uma doideira. E na maioria das outras não era assim. Era gente já da igreja, gente crente mesmo, e aí ia multiplicando mesmo, né? E aí que eu fui entender algumas coisas e tudo mais. Então, o que isso nos leva a entender? Que tudo que você fizer dentro da disciplina espiritual não é para gerar algo para você ser melhor, porque você nunca vai ser, né? Nossa caminhada, minha caminhada é eterna para célula raiz, é bem isso, Denise? A nossa caminhada é para sermos a imagem de Jesus. Então, a prática não é para me tornar melhor, ela só me afirma o quanto eu preciso mais dela, né? Para ser transformada à imagem de Jesus. Então, as disciplinas espirituais e a devoção vai me mostrar assim, eu preciso cada vez mais. Não porque eu já estou sendo, mas é porque eu nunca vou ser. Eu não consigo ser, tá? Volto a repetir, Romanos 8. Tá, gente, é o seguinte, é muito chato quando esse Instagram
né? Para tudo aqui, corta a nossa conversa. Falta muito pouquinho, tá? Sobre a questão aqui das disciplinas. E para daí, perguntas, se vocês tiverem, que já pode, né, daí fazer inbox, mas daí vai fazer na outra, na outra live que eu vou começar, tá? Porque aqui eu não vou ler mais. Os livros que eu vou mostrar e outras coisas ainda que eu vou falar, mas já estamos acabando, tá? Então, assim, eu vou encerrar essa, tá? E a gente termina ela na próxima live que eu já estou entrando, tá bom? Mas vocês que estão aí, continua comigo, tá? Volta aí. Vida, Denise, Vinha, deixa eu ver, Dressa, volta aí, Andressa. Que é que eu tô vendo, tá? Alisson, a Débora Camargo, quem mais? Acho que a Clarinha está, a Lari volta, a Bia volta, a Ana volta, a Gabi, tá bom? Se é que vocês não saíram, voltem todas, tá? Tô encerrando e já voltando aqui com vocês, tá bom? Beijo.